Quando entrei, minha sogra disse: os filhos da minha filha comem primeiro. Os filhos dela podem esperar pelas sobras. Meus filhos ficaram sentados quietinhos ao lado de seus pratos vazios. Minha cunhada acrescentou: eles deveriam saber qual é o seu lugar. Não disse nada. Apenas peguei meus filhos e fui embora. Eles pensaram que eu estava derrotada. Minutos depois, a casa deles se encheu de gritos que eles jamais imaginariam. Fiquei paralisada na porta da casa dos meus sogros, observando minha filha de 9 anos encarar um prato vazio enquanto seus primos devoravam a terceira porção de lasanha. Foi então que ouvi a voz de Addison cortar a sala de jantar como uma lâmina. Os filhos da minha filha comem primeiro. Os filhos dela podem esperar pelas sobras. Minha sogra nem sequer levantou os olhos enquanto servia a Harper outra porção generosa. Peyton, minha cunhada, me viu parada ali e sorriu. Ela se inclinou na direção de onde Mia e Eva estavam sentados em banquetas no balcão da cozinha, com os pratos ainda vazios, e disse em voz alta o suficiente para todos ouvirem: eles deveriam saber qual é o lugar deles. Roger acenou com a cabeça da sua poltrona reclinável, com o garfo a meio caminho da boca. É melhor que aprendam isso desde cedo. Antes de prosseguirmos, quero agradecer por estarem aqui e compartilharem histórias sobre a proteção de nossas crianças. Se você acredita que as crianças merecem amor incondicional da família, considere se inscrever. É grátis e nos ajuda a alcançar mais pais que precisam ouvir isso. Agora, vamos ver como isso se desenrola. Eu não disse uma palavra. Simplesmente fui até meus filhos, ajudei-os a juntar suas coisas e saí daquela casa em completo silêncio. Eles pensaram que eu estava derrotado. Pensaram que eu havia aceitado a crueldade deles e que voltaria rastejando como sempre fazia. O que eles não sabiam era que, exatamente em 18 minutos, todo o seu mundo desmoronaria e os gritos começariam. Mas para entender por que aquele momento destruiu tudo, você precisa saber como eu me tornei o caixa eletrônico deles. Como passei de noiva do iate à conta bancária da família. Como 6 anos de generosidade me transformaram em alguém que eles achavam que podiam humilhar impunemente. Tudo começou 2 meses antes do meu casamento, quando Addison me ligou no trabalho. Sua voz tremia, demonstrando genuína angústia. O IPTU aumentou inesperadamente. Podemos ajudar só desta vez? $3.000. Ela prometeu me pagar em alguns meses. Eu estava sentado no meu escritório na empresa farmacêutica onde trabalhava como gerente sênior de projetos, encarando o número que ela havia anotado para mim. $3.000 não era pouco, mas também não era impossível. Passei o cheque naquele mesmo dia. O iate ficou muito agradecido quando lhe contei. Ele me abraçou e disse que sua família tinha sorte de me ter, que nem todos seriam tão generosos com pessoas que mal conhecem. Eu não lhe disse que não estava sendo generosa. Estava desesperada. Meus pais morreram em um acidente de carro durante meu 3º ano de faculdade, deixando-me com uma herança modesta e uma solidão esmagadora que me fazia ansiar por contato familiar. A família de Wyatt parecia ser tudo o que eu havia perdido. A mãe dele fazia tortas caseiras. O pai contava histórias que faziam todos rirem. A irmã dele tinha 2 filhos que começaram a me chamar de tia Leia em poucas semanas. Quando Addison me abraçou e me chamou de a filha que ela sempre quis, algo dentro de mim se curou um pouquinho. Pensei que tinha encontrado meu lugar. Pensei que tinha encontrado meu lar. Eu não fazia ideia de que tinha acabado de fazer meu primeiro pagamento em um sistema que me deixaria sem um tostão. 3 meses após o casamento, Roger precisou de um procedimento médico. O seguro cobriu a maior parte, mas não tudo. Desta vez, foram $5.000. Addison chorou ao perguntar, explicando o quanto Roger se sentia envergonhado por precisar de ajuda, o quanto ele estava orgulhoso e o quanto significava para ele que a família estivesse se unindo quando as coisas ficavam difíceis. Assinei aquele cheque ainda mais rápido do que o primeiro, porque a gratidão dela me fez sentir necessário de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes. Foi aí que eu deveria ter percebido o padrão. Foi aí que eu deveria ter perguntado por que Peyton, a filha adulta de Roger, não estava contribuindo. Porque as economias dele não conseguiam cobrir um rombo de $5.000. Porque toda a crise familiar, de alguma forma, se tornava minha responsabilidade. Mas eu não fiz essas perguntas porque não queria ser difícil. Eu queria ser a boa nora, aquela que entende que família ajuda a família, aquela que pertence à família.
Minha carreira decolou depois da pós-graduação de maneiras que eu não esperava. Ser gerente sênior de projetos aos 31 anos era impressionante na minha área, e o salário refletia esse sucesso. Eu ganhava quase 3 vezes mais do que o Iate ganhava como professor de biologia no ensino médio. A família dele percebeu essa disparidade imediatamente, embora ninguém tenha dito isso abertamente a princípio. Em vez disso, Addison comentava o quanto se orgulhava de Wyatt ter se casado com alguém tão bem-sucedida, tão capaz de proporcionar estabilidade. Ela tocou meu braço ao dizer isso, com os olhos demonstrando um afeto genuíno. Eu não percebi que ela estava calculando meu valor até o último centavo. Os pedidos aumentaram após aquele primeiro ano com uma precisão que eu era cego demais para perceber. Addison ligava poucos dias depois de eu mencionar uma promoção, de repente se deparando com uma emergência no telhado que precisava de $15.000. O orçamento da empreiteira chegaria ao meu e-mail naquela mesma tarde, como se ela estivesse planejando essa conversa há semanas. A caminhonete do Roger pifou logo depois que meu bônus de fim de ano caiu na nossa conta, exigindo uma substituição imediata, porque como ele ia chegar ao seu emprego de meio período na loja de ferragens sem um meio de transporte confiável? E então veio a crise de Peyton. Seu divórcio de um marido abusivo se tornou um pesadelo. E, de repente, ela precisou de um advogado de custódia para proteger Harper e Liam. $12.000 em honorários advocatícios. Addison me ligou aos prantos, explicando que a família se mantém unida, que protegemos os nossos, e que eu não queria ajudar a manter aqueles bebês a salvo do pai deles. Eu escrevi aquele cheque sem nem mesmo discutir o assunto com o Wyatt a princípio, porque como eu poderia dizer não à proteção das crianças? O que eu não perguntei foi porque os próprios pais de Peyton, que eram donos da casa e tinham poupança para a aposentadoria, não podiam arcar com os honorários advocatícios da filha. Porque toda emergência familiar, de alguma forma, ignorava as pessoas que deveriam ser as primeiras a serem atendidas e recaía diretamente sobre mim? Eu estava ocupada demais tentando provar que pertencia àquele lugar para perceber que estava sendo usada. 6 anos. 6 anos emitindo cheques para emergências que sempre pareciam coincidir com meus bônus e aumentos salariais. 6 anos financiando reparos no telhado, substituição de caminhões, honorários advocatícios e contas médicas. Durante 6 anos, ouvi que eu era generosa, altruísta e exatamente o tipo de nora que toda mãe sonha em ter. O que não consegui perceber durante todos esses anos foi a completa ausência de reciprocidade. Havia de mão única em que nosso relacionamento se transformou, onde eu dava tudo e não recebia nada além de mais pedidos. Quando Mia foi hospitalizada com pneumonia grave e eu precisava desesperadamente de ajuda com Evan, Addison estava muito ocupada com o grupo de mulheres da igreja para cuidar dele. Quando sofri um aborto espontâneo e mal conseguia sair da cama, Peyton não podia se ausentar do seu emprego de meio período em uma boutique para trazer refeições ou ajudar com as crianças. Quando Wyatt e eu estávamos passando por dificuldades no nosso casamento e precisávamos desesperadamente de um fim de semana para nos reconectarmos, de repente todos tinham conflitos de agenda e compromissos prévios que impossibilitavam o cuidado com as crianças. Mas quando eles precisavam de dinheiro, eu era sagrado para a família, tinha a obrigação de me sacrificar sem hesitar. O Wyatt nunca questionou isso. Ele havia sido criado em uma casa onde a palavra de sua mãe era lei absoluta, onde a posição de Peyton como filha biológica lhe garantia um status que eu jamais conseguiria alcançar, não importando quanto tempo ficássemos casados ou quanto dinheiro eu contribuísse. Ele acreditava sinceramente que apoio financeiro era sinônimo de amor, que emitir cheques comprovava nosso compromisso com os laços familiares. Eu queria tanto ser uma boa esposa, honrar a família dele da mesma forma que ele a honrava, que ignorei a crescente inquietação no meu estômago. Ignorei o fato de nunca perguntarem sobre meu estresse no trabalho nem celebrarem minhas conquistas. Ignorei os elogios incessantes que faziam a Peyton por conseguir conciliar o trabalho de meio período na boutique, enquanto desconsideravam minhas semanas de 60 horas como mero trabalho corporativo que qualquer um poderia fazer. Ignorei o fato de terem dezenas de fotos de Harper e Liam espalhadas pela casa, mas nenhuma foto de Mia e Eva. Ignorei tudo porque tinha pavor de ser a nora difícil, a forasteira que não entendia os costumes deles, a mulher que se casou com o filho deles, mas nunca se encaixou completamente no mundo deles. Então, continuei emitindo cheques e fingindo que estava tudo bem. Continuei aparecendo nos jantares de domingo, onde esperavam que eu ajudasse a cozinhar e limpar, enquanto Peyton ficava sentada à mesa mexendo no celular.
Continuei me oferecendo para ser anfitriã de festas em nossa casa porque as costas de Addison doíam demais para aguentar o trabalho, e depois a observava brincar com Harper e Liam por horas sem demonstrar nenhuma dor aparente. Continuei sendo o caixa eletrônico em que eles podiam confiar. A solução para todos os problemas financeiros. A nora que nunca dizia não. Até o dia em que entrei e vi meus filhos sentados diante de pratos vazios enquanto seus primos se banqueteavam. Até ouvir Addison dizer que meus filhos podiam esperar pelas sobras. Até Python dizer aos meus bebês que eles precisavam saber qual era o seu lugar. Foi nesse instante que 6 anos de cegueira deliberada se desfizeram. Foi nesse instante que finalmente entendi o que eu realmente vinha financiando durante todo esse tempo. Não se trata de laços familiares. Não se trata de pertencimento, apenas da humilhação sistemática a que meus filhos foram submetidos pelas mãos de pessoas que achavam que meu dinheiro valia mais do que a dignidade deles. Reuni Mia e Eva e saí daquela casa sem dizer uma palavra, porque não confiava em mim mesma para falar, pois se começasse a falar, começaria a gritar, e precisava estar fria e calculista para o que viria a seguir. No carro, Evan perguntou baixinho se estávamos em apuros. Mia olhava pela janela com lágrimas escorrendo pelo rosto, que ela nem se deu ao trabalho de enxugar. E tomei uma decisão ali mesmo, naquela entrada de casa. Chega de ser a boa nora, chega de pagar propina para gente que achava que meus filhos eram descartáveis. Peguei meu celular e olhei a hora. 7h27, liguei o carro e dirigi para casa em silêncio. Minha mente já calculava exatamente o que eu precisava fazer, exatamente quanto tempo eu precisava esperar. Exatamente como eu faria com que eles entendessem o que tinham acabado de perder. 18 minutos. Esse foi o tempo que meus filhos ficaram sentados com os pratos vazios, observando os primos comerem. Em 18 minutos, eu ia retribuir o favor. Amanhã começou como qualquer outra terça-feira. Deixei as crianças no acampamento de verão, assisti a 3 apresentações seguidas para clientes sobre um novo ensaio clínico de um medicamento que estávamos gerenciando e respondi a cerca de 17 e-mails que pareciam exigir atenção imediata. Às 16h30, eu ainda estava presa em uma sala de conferências ouvindo nosso pesquisador principal explicar por que precisávamos ajustar o cronograma de testes, e percebi com um pressentimento ruim que não conseguiria buscar Mia e Eva até às 17 horas. Mandei uma mensagem para Addison debaixo da mesa, tentando parecer que estava anotando algo em vez de pedir ajuda. Estou atrasada no trabalho. Será que você poderia buscar as crianças no acampamento e ficar com elas até às 7? Me desculpe pelo aviso em cima da hora. A resposta dela veio em 30 segundos. Claro. Adoraria passar mais tempo com eles. Leve todo o tempo que precisar. Eu deveria ter percebido naquele instante que algo estava errado. Addison nunca se oferecia para passar mais tempo com meus filhos. Sempre havia uma desculpa pronta. Ela estava com muita dor nas costas. Tinha um compromisso na igreja e não estava se sentindo bem. A ansiedade demonstrada nessas 3 frases deveria ter acionado todos os meus alarmes. Mas eu estava aliviado demais para questioná-la. Respondi com um agradecimento sincero e voltei minha atenção para a apresentação. Já calculava mentalmente o quão rápido eu poderia escapar assim que a reunião terminasse. Não consegui escapar rapidamente. O pesquisador tinha perguntas. O diretor do projeto tinha preocupações. Quando finalmente cheguei ao meu carro, já eram 6h45 e eu estava mandando mensagem para Addison novamente para avisá-la que estava a caminho. Ela respondeu com um emoji de carinha sorrindo e me disse que o jantar estaria pronto quando eu chegasse. Jantar. Ela tinha feito o jantar para eles. Esse deveria ter sido meu segundo sinal de alerta. Cheguei à entrada da garagem deles às 7h15. O sol começava a se pôr, projetando longas sombras sobre o gramado impecavelmente cuidado. Antes mesmo de desligar o motor, eu já conseguia ouvir risadas de crianças vindas de dentro da casa. Mas algo naquele som parecia estranho, fragmentado, como se fossem 2 grupos distintos rindo de coisas diferentes em cômodos diferentes. Peguei minha pasta de trabalho e subi a entrada principal, procurando a chave que me deram há 6 anos. Addison me presenteou com a chave durante um jantar de domingo logo após o casamento, fazendo toda uma cerimônia em torno dela. Ela ergueu na frente de todos e anunciou que eu agora fazia oficialmente parte da família, que aquela chave simbolizava meu lugar em sua casa e em seus corações. O iate ficou emocionado.
Python me abraçou. Roger fez um brinde. Eu chorei lágrimas de gratidão naquele dia, porque senti como se finalmente tivesse voltado a pertencer a algum lugar. A chave parecia pesada na minha mão quando a inseri na fechadura. A porta da frente dava diretamente para a sala de estar deles, mas o barulho vinha demais para dentro da casa, da cozinha e da sala de jantar. Entrei e imediatamente senti o cheiro de comida italiana, molho de tomate encorpado, alho e pão fresco. Meu estômago roncou porque eu tinha pulado o almoço e pensei que talvez Addison tivesse feito o suficiente para mim também. Que aquele era um daqueles raros momentos em que ela realmente estava pensando nas minhas necessidades, e não apenas nas dela. Segui o som de vozes e risos, meus saltos altos tilintando no piso de madeira. O corredor dava para uma grande cozinha integrada com a sala de jantar, e foi então que eu vi a cena que se repetiria em meus pesadelos com perfeita e terrível clareza. Os filhos de Python estavam sentados à formal mesa de jantar de mogno como se estivessem participando de algum tipo de celebração. Harper, de 10 anos, tinha o guardanapo bem ajeitado dentro da blusa enquanto devorava o que parecia ser a terceira porção de lasanha. Liam, de 8 anos, quase da mesma idade que Mia, ria de algo que sua mãe havia dito enquanto pegava outro pedaço de pão de alho da cesta no centro da mesa. Os pratos deles estavam abarrotados de comida. Pratos de verdade, aqueles bonitos com estampa floral que Addison geralmente reservava para os feriados. Taças de cristal cheias de limonada estavam ao lado de cada prato. Guardanapos de pano, não de papel. Meus filhos estavam sentados em banquetas no balcão da cozinha, a uns 4,5 metros de distância. Os pratos estavam completamente vazios. Nem uma migalha sequer, apenas superfícies de cerâmica branca que pareciam espelhos, refletindo a sua insignificância. Mia e Eva não estavam rindo. Permaneceram sentados, completamente imóveis, com as mãos cruzadas no colo, observando os primos comerem como quem assiste a algo na televisão, algo do qual não fazem parte e jamais fariam. A segregação física era tão deliberada, tão nítida, que meu cérebro não conseguiu processar imediatamente o que eu estava vendo. Isso não foi um acidente. Não foi falta de planejamento ou uma escolha de momento. Foi intencional. Addison estava de pé à mesa de jantar, de costas para meus filhos, servindo a Harper outra porção generosa de lasanha diretamente de uma travessa. Ela estava sorrindo e conversando com Python, que estava sentada à mesa, mexendo no celular com uma mão enquanto tomava limonada distraidamente com a outra. Roger estava sentado em sua poltrona reclinável de costume na sala de estar ao lado, com seu prato equilibrado no colo enquanto assistia ao noticiário da noite. Ninguém ainda tinha me notado. Eu estava parada na porta, observando aquela cena doméstica se desenrolar como uma espécie de pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Ah, Leia, que timing perfeito, disse Addison quando finalmente olhou para cima e me viu. Ela não parecia constrangida. Nem culpada. Parecia levemente satisfeita, como se eu tivesse chegado em um momento oportuno. Acabamos de jantar. Terminado. Como se meus filhos tivessem participado da refeição em vez de ficarem sentados assistindo outras pessoas comerem. Eu ainda não conseguia falar. Minha garganta se fechou com uma raiva tão fria que parecia gelo se espalhando pelo meu peito. Em vez disso, fui até onde Mia e Eva estavam sentados e me ajoelhei para ficar na altura dos olhos deles, forçando minha voz a soar calma e normal. Oi, meus amores, como foi o dia de vocês? Ótimo, disse Mia. Sua voz tinha aquele tom neutro e cauteloso que ela usava quando tentava não chatear ninguém, quando tentava não causar problemas. Aos 9 anos, minha filha já havia aprendido a se fazer de pequena, a minimizar suas necessidades e sentimentos para que os outros se sentissem confortáveis. Quando isso aconteceu? Quando eu permiti que isso acontecesse? Vocês se divertiram brincando juntos? Perguntei, olhando entre meus filhos e seus primos. Evan balançou a cabeça e agradeceu a Deus pela honestidade de Evan, pois ele ainda não havia aprendido a mentir para proteger os sentimentos dos outros. Eles jogam jogos diferentes, disse-lhe baixinho. Olhei ao redor da sala novamente, desta vez realmente enxergando a situação. O jeito como meus filhos se posicionaram na beira de tudo, empoleirados em banquetas de bar como se fossem visitantes em vez de família. O jeito como os filhos de Python se espalhavam confortavelmente pela sala de jantar, como se fossem donos do lugar. O jeito como ninguém naquela mesa parecia achar que havia algo de errado naquela cena. O que todos comeram no jantar? Perguntei,
embora já soubesse que a resposta me destruiria. A vovó fez lasanha, anunciou Harper orgulhosamente da mesa de jantar. Está muito boa. Ela faz a melhor lasanha. Olhei para minha filha. E o que vocês duas comeram? Me hesitou, lançando um olhar para Addison antes de responder. Aquele olhar me disse tudo o que eu precisava saber sobre a dinâmica de poder nesta casa, sobre a que minha filha havia aprendido a se submeter. Não estávamos com tanta fome assim, disse ela finalmente. Mas eu conhecia a Mia. Sabia que ela sempre estava com fome depois do acampamento, sempre perguntando o que tinha para o jantar assim que eu a buscava. Sabia que ela nunca recusava a comida da avó, porque Addison fazia aquele tipo de comida reconfortante que minha filha adorava. Na verdade, não havia o suficiente para todos, interrompeu Addison com naturalidade, como se estivesse explicando algo perfeitamente razoável. Então, fiz sanduíches de queijo grelhado para eles mais cedo. Eles gostaram. Crianças não precisam de refeições completas todas as vezes que estão aqui. Levantei-me e fui até a bancada da cozinha, onde uma grande assadeira de vidro para lasanha continha pelo menos 6 porções generosas. Suficiente para alimentar meus filhos 2 vezes. Suficiente para deixar claro que a explicação de Addison era uma mentira. E ela nem se importou que eu pudesse ver a prova bem ali. Acho que vou preparar os pratos agora, eu disse, pegando a colher de servir. Leia, sinceramente, eles estão bem, disse Addison. E agora havia um tom de irritação em sua voz. As crianças não precisam de refeições completas todas as vezes que estão aqui. Elas já comeram. Mas Harper e Liam parecem precisar de refeições completas, observei em voz baixa, olhando para os pratos transbordando na mesa de jantar. Parece que eles precisam repetir 2, 3 vezes. O silêncio reinou no quarto, exceto pelo som da televisão ao fundo. Até mesmo a mastigação de Roger diminuiu ao perceber a tensão no ar. Os filhos da minha filha têm necessidades nutricionais diferentes, disse Addison, e a naturalidade com que ela demonstrava sua crueldade me deixou sem fôlego. Se não houver o suficiente para todos, os filhos dela podem esperar pelas sobras. É assim que funciona em famílias reconstituídas. Famílias mistas. Como se o problema fosse a estrutura familiar em vez de exclusão deliberada. Como se ela estivesse explicando matemática básica em vez de ensinar aos meus filhos que eles não mereciam comer. Comecei a servir a lasanha em 2 pratos limpos, com as mãos tremendo de fúria que mal conseguia conter. Atrás de mim, ouvi a cadeira de Python arrastar no chão. Ouvi seus passos se aproximando. E então ouvi sua voz dirigida aos meus filhos, não a mim. Vocês 2 são crianças adoráveis, disse ela. E quando me virei, ela estava sorrindo. Mas vocês precisam saber qual é o lugar de vocês nesta família. Meus filhos vêm em primeiro lugar. É assim que funciona. O garfo de Mia, que ela havia pegado na expectativa de finalmente comer, parou no meio do caminho até o prato que eu estava preparando. Os olhos de Evan se encheram de lágrimas que ele era orgulhoso demais para deixar cair. A voz de Roger veio da sala de estar, agradável e objetiva. É melhor que aprendam isso desde cedo. Observei os rostos dos meus filhos enquanto absorviam essa lição. Essa lição sobre o valor deles, sobre como a própria família os via como seres inferiores que não mereciam dignidade ou gentileza básicas. Algo dentro de mim se partiu ao meio. Vamos, crianças, eu disse baixinho. Peguem suas coisas. Nós vamos embora. Leia, não faça drama, Addison gritou atrás de mim. Mas eu já estava ajudando Mia a descer do banco do bar. Podemos conversar sobre isso. Não respondi. Simplesmente coloquei os pratos de lasanha que estava preparando no micro-ondas e programei para 2 minutos. Se meus filhos iam comer direito, sentados, sem pressa. Não iam sair correndo pela porta como se eu tivesse vergonha de alimentá-los nesta casa. Falar sobre o que, eu finalmente disse, com a voz estranhamente calma até para os meus próprios ouvidos. Sobre como você acha que meus filhos deveriam aceitar ser membros de segunda classe da família. Sobre como você acha apropriado alimentá-los com restos enquanto seus primos se banqueteiam. O micro-ondas apitou. Retirei os pratos, testei a temperatura com o dedo e os coloquei na frente de Mia e Evan. Os rostos deles se transformaram quando viram a comida de verdade, a mesma comida que seus primos estavam saboreando.
Aquela alegria não deveria ter partido meu coração, mas partiu. Eles não deveriam ter sido tão gratos por um gesto básico de decência. Você está distorcendo tudo, disse Roger de sua poltrona reclinável, finalmente pousando seu próprio prato. Nós amamos essas crianças. Olhei para ele diretamente pela primeira vez. Você veio? Quando foi a última vez que você assistiu a um jogo de beisebol do Eva? Silêncio. Quando foi a última vez que você perguntou a Mia sobre o projeto dela para a feira de ciências? Ela ganhou o segundo lugar na turma, aliás. Construiu uma maquete do sistema solar que acendia quando você apertava os botões de cada planeta. Mais silêncio. Quando foi a última vez que algum de vocês os tratou como se eles realmente pertencessem a este lugar? Enquanto meus filhos comiam, puxei um dos outros bancos do bar e sentei ao lado deles, observando seus rostos enquanto se concentravam na comida com uma intensidade que me apertava o peito. Eles comiam como se tivessem medo de que alguém pudesse tirar a comida deles. 7, 9 anos, e já tinham aprendido a não pegar nada para sempre nesta casa. Então, o que vocês fizeram o dia todo? Perguntei gentilmente, mantendo a voz leve, embora pudesse sentir o olhar de Addison me perfurando a nuca. Passei a maior parte do tempo assistindo à TV, disse Eva entre uma mordida e outra. Alguma série boa? Ele deu de ombros. Só desenhos animados, aqueles para criancinhas. Você jogou algum jogo? Está um dia tão lindo lá fora. A pergunta ficou pairando no ar por um instante antes de Mia responder, com os olhos ainda fixos no prato. Harper e Liam foram ao parque com a vovó. Parece divertido. Você também foi? Silêncio. Aquele tipo de silêncio que diz tudo. Por que você não foi ao parque, meu bem? Perguntei, embora já soubesse que a resposta me devastaria. A vovó disse que só podia levar 2 crianças em segurança, explicou Mia com uma naturalidade que me despedaçou por dentro. E Harper e Liam pediram primeiro, então eles puderam ir. Perguntaram primeiro como se a avó dos meus filhos atendesse por ordem de chegada, em vez de tratar todos os netos igualmente. Como se levar 4 crianças a um parque público fosse de alguma forma mais perigoso do que levar 2. Quanto tempo eles ficaram fora? Perguntei. Não sei. Faz muito tempo. Assistimos a 3 episódios de desenhos animados. 1h30, no mínimo. Meus filhos ficaram sentados dentro de casa assistindo a programas de televisão infantis enquanto a avó levava os primos ao parque em uma tarde perfeita de verão, e ninguém achou que houvesse nada de errado com a situação. Olhei para Addison, que de repente demonstrou muito interesse em limpar a mesa de jantar, que já estava limpa. Você não podia levar as 4 crianças ao parque. É uma questão de segurança, Leia, disse ela sem olhar para mim. Só consigo cuidar de um número limitado de crianças por vez, e Harper e Liam conhecem melhor as regras do parque. Eles sabem como ficar perto e obedecer. Eu não queria arriscar. Arriscar o quê? Interrompi-a. Arriscar que meus filhos convivam no mesmo espaço que seus primos. Arriscar que eles sejam tratados como se fossem importantes. Não foi isso que eu disse. Mas era isso que você queria dizer. Python, que estava quieta desde que eu comecei a esquentar a lasanha, de repente largou o celular. Na verdade, Leia, já que você está aqui, devo mencionar que estaremos bem ocupadas nos próximos fins de semana. O verão é cheio de atividades. A mudança de assunto foi tão repentina que levei um segundo para entender. Que tipo de atividades? Ah, você sabe, festas na piscina da comunidade, churrascos na vizinhança, o encontro anual da família da minha mãe. Ela disse isso casualmente, como se estivesse apenas puxando conversa, mas percebi a exclusão deliberada em suas palavras. Isso parece maravilhoso. As crianças adorariam tudo isso, especialmente as festas na piscina. A Mia tem praticado mergulho o verão inteiro. A temperatura no quarto caiu 10 graus. Bem, disse Python, com um sorriso que não chegava aos olhos. São eventos bem específicos. Não são adequados para todos. O que isso significa? Roger pigarreou na sala de estar. O que Python quer dizer é que alguns desses eventos são especificamente para a família de sangue. Para simplificar as coisas, entende? Tradições e tudo mais. Família de sangue. Era uma expressão que reduzia meus filhos a estranhos em sua própria árvore genealógica.
Entendo, eu disse, embora estivesse apenas começando a compreender a estrutura completa da exclusão deles. E você acha apropriado ensinar aos meus filhos que eles não são família de verdade, que não merecem as mesmas experiências que seus primos? Não estamos dizendo que eles não são família de verdade, protestou Addison, finalmente olhando diretamente para mim. Estamos apenas sendo realistas sobre a dinâmica social. Seus filhos precisam entender que os filhos de Python sempre terão certos privilégios porque carregam nosso sangue. É natural. É biológico. Natural e biológico. Ela estava usando termos científicos para justificar a crueldade, como se a genética fosse uma desculpa razoável para tratar crianças de forma diferente. Então, na festa na piscina, eu disse lentamente, enquanto Harper e Lia estão nadando e brincando com seus primos e amigos, onde exatamente você espera que meus filhos estejam? Ninguém respondeu. Na reunião de família, quando todos estão tirando fotos e compartilhando histórias sobre a história da família, Mia e Evan ficam parados num canto. Eles ficam esperando do lado de fora? Você está sendo deliberadamente obtusa, disse Python, com irritação transparecendo em sua voz. Ninguém disse que eles seriam excluídos de tudo. Estamos apenas dizendo que alguns eventos são mais apropriados para o nosso lado da família. O lado biológico. Olhei ao redor daquela sala de jantar, realmente a enxergando pela primeira vez. Os retratos nas paredes eram todos dos filhos de Python. Fotos de aniversário, fotos escolares, fotos espontâneas de Harper e Lia em várias fases da vida. Não havia uma única fotografia de Mia ou Eva em lugar nenhum daquela casa. Nenhuma. Deixe-me perguntar outra coisa, eu disse, levantando-me do banco do bar. Quando foi a última vez que algum de vocês foi aos jogos de beisebol do Eva? Ele joga todo sábado de manhã há 2 temporadas. Silêncio. Quando foi a última vez que você perguntou a Mia sobre a escola? Sobre os amigos dela, sobre a feira de ciências para a qual ela passou 6 semanas se preparando? Roger se remexeu desconfortavelmente em sua poltrona reclinável. Perguntamos sobre a escola. Quando? Quando foi a última vez que você ligou só para conversar com eles, e não para me pedir dinheiro? A pergunta foi como um golpe físico. Eu podia ver em seus rostos a constatação de que eu havia ligado os pontos que eles achavam que eu era cego demais para enxergar. Isso não é justo, disse Addison, com a voz embargada. Não é? Porque, do meu ponto de vista, parece que seu relacionamento com meus filhos sempre foi secundário em relação ao seu relacionamento com minha conta bancária. Você se lembrou de ligar quando Roger precisou de uma caminhonete nova. Você se lembrou de ligar quando a Python precisou de um advogado. Você se lembrou de ligar quando o telhado precisou de reparos. Mas você nunca se lembrou de ligar no aniversário da Mia. Nem uma vez em 9 anos. Nós enviamos cartões, protestou Python. Você envia cartões que eu sei com certeza que sua mãe compra em grandes quantidades no supermercado, porque encontrei o recibo no balcão no Natal passado. Cartões de aniversário genéricos com $20 dentro. Os mesmos cartões que você envia para o seu cabeleireiro e para o carteiro. Mia parou de comer. Meus 2 filhos estavam olhando fixamente para seus pratos, absorvendo aquela conversa sobre o valor deles, aprendendo em tempo real o quão pouco significavam para as pessoas que deveriam amá-los incondicionalmente. Vamos, crianças, eu disse baixinho. Peguem suas coisas. Nós vamos embora. Leia, por favor. Addison começou a dar um passo em minha direção. Não vamos fazer isso na frente das crianças. Você deveria ter pensado nisso antes de fazer isso na frente das crianças, eu disse, antes de fazê-las assistir aos primos comerem enquanto elas passavam fome. Antes de ensiná-las que elas não merecem o mesmo esforço, o mesmo amor, a mesma decência básica que Harper e Liam. Ajudei Mia e Eva a juntarem suas mochilas e garrafas de água, executando os movimentos mecanicamente enquanto minha mente já pensava no que viria a seguir. No que tinha que vir a seguir. Na porta, virei-me uma última vez. Conversaremos em breve. Quando você estiver pronto para ser honesto sobre se realmente ama meus filhos ou apenas meu dinheiro. Olhei para Addison, que de repente demonstrou muito interesse em limpar a mesa de jantar, que já estava limpa. Você não podia levar as 4 crianças ao parque. É uma questão de segurança, Leia, disse ela sem olhar para mim.
Só consigo cuidar de um número limitado de crianças por vez, e Harper e Liam conhecem melhor as regras do parque. Eles sabem como ficar perto e obedecer. Eu não queria arriscar. Arriscar o quê? Interrompi-a. Arriscar que meus filhos convivam no mesmo espaço que seus primos. Arriscar que eles sejam tratados como se fossem importantes. Não foi isso que eu disse. Mas era isso que você queria dizer. Python, que estava quieta desde que eu comecei a esquentar a lasanha, de repente largou o celular. Na verdade, Leia, já que você está aqui, devo mencionar que estaremos bem ocupadas nos próximos fins de semana. O verão é cheio de atividades. A mudança de assunto foi tão repentina que levei um segundo para entender. Que tipo de atividades? Ah, você sabe, festas na piscina da comunidade, churrascos na vizinhança, o encontro anual da família da minha mãe. Ela disse isso casualmente, como se estivesse apenas puxando conversa, mas percebi a exclusão deliberada em suas palavras. Isso parece maravilhoso. As crianças adorariam tudo isso, especialmente as festas na piscina. A Mia tem praticado mergulho o verão inteiro. A temperatura no quarto caiu 10 graus. Bem, disse Python, com um sorriso que não chegava aos olhos. São eventos bem específicos. Não são adequados para todos. O que isso significa? Roger pigarreou na sala de estar. O que Python quer dizer é que alguns desses eventos são especificamente para a família de sangue. Para simplificar as coisas, entende? Tradições e tudo mais. Família de sangue. Era uma expressão que reduzia meus filhos a estranhos em sua própria árvore genealógica. Entendo, eu disse, embora estivesse apenas começando a compreender a estrutura completa da exclusão deles. E você acha apropriado ensinar aos meus filhos que eles não são família de verdade, que não merecem as mesmas experiências que seus primos? Não estamos dizendo que eles não são família de verdade, protestou Addison, finalmente olhando diretamente para mim. Estamos apenas sendo realistas sobre a dinâmica social. Seus filhos precisam entender que os filhos de Python sempre terão certos privilégios porque carregam nosso sangue. É natural. É biológico. Natural e biológico. Ela estava usando termos científicos para justificar a crueldade, como se a genética fosse uma desculpa razoável para tratar crianças de forma diferente. Então, na festa na piscina, eu disse lentamente, enquanto Harper e Liam estão nadando e brincando com seus primos e amigos, onde exatamente você espera que meus filhos estejam? Ninguém respondeu. Na reunião de família, quando todos estão tirando fotos e compartilhando histórias sobre a história da família, Mia e Evan ficam parados num canto. Eles ficam esperando do lado de fora? Você está sendo deliberadamente obtusa, disse Python, com irritação transparecendo em sua voz. Ninguém disse que eles seriam excluídos de tudo. Estamos apenas dizendo que alguns eventos são mais apropriados para o nosso lado da família. O lado biológico. Olhei ao redor daquela sala de jantar, realmente a enxergando pela primeira vez. Os retratos nas paredes eram todos dos filhos de Python. Fotos de aniversário, fotos escolares, fotos espontâneas de Harper e Liam em várias fases da vida. Não havia uma única fotografia de Mia ou Eva em lugar nenhum daquela casa. Nenhuma. Deixe-me perguntar outra coisa, eu disse, levantando-me do banco do bar. Quando foi a última vez que algum de vocês foi aos jogos de beisebol do Eva? Ele joga todo sábado de manhã há 2 temporadas. Silêncio. Quando foi a última vez que você perguntou a Mia sobre a escola? Sobre os amigos dela, sobre a feira de ciências para a qual ela passou 6 semanas se preparando? Roger se remexeu desconfortavelmente em sua poltrona reclinável. Perguntamos sobre a escola. Quando? Quando foi a última vez que você ligou só para conversar com eles, e não para me pedir dinheiro? A pergunta foi como um golpe físico. Eu podia ver em seus rostos a constatação de que eu havia ligado os pontos que eles achavam que eu era cego demais para enxergar. Isso não é justo, disse Addison, com a voz embargada. Não é? Porque, do meu ponto de vista, parece que seu relacionamento com meus filhos sempre foi secundário em relação ao seu relacionamento com minha conta bancária. Você se lembrou de ligar quando Roger precisou de uma caminhonete nova. Você se lembrou de ligar quando a Python precisou de um advogado. Você se lembrou de ligar quando o telhado precisou de reparos.
Mas você nunca se lembrou de ligar no aniversário da Mia. Nem uma vez em 9 anos. Nós enviamos cartões, protestou Python. Você envia cartões que eu sei com certeza que sua mãe compra em grandes quantidades no supermercado, porque encontrei o recibo no balcão no Natal passado. Cartões de aniversário genéricos com $20 dentro. Os mesmos cartões que você envia para o seu cabeleireiro e para o carteiro. Mia parou de comer. Meus 2 filhos estavam olhando fixamente para seus pratos, absorvendo aquela conversa sobre o valor deles, aprendendo em tempo real o quão pouco significavam para as pessoas que deveriam amá-los incondicionalmente. Vamos, crianças, eu disse baixinho. Peguem suas coisas. Nós vamos embora. Leia, por favor. Addison começou a dar um passo em minha direção. Não vamos fazer isso na frente das crianças. Você deveria ter pensado nisso antes de fazer isso na frente das crianças, eu disse, antes de fazê-las assistir aos primos comerem enquanto elas passavam fome. Antes de ensiná-las que elas não merecem o mesmo esforço, o mesmo amor, a mesma decência básica que Harper e Liam. Ajudei Mia e Eva a juntarem suas mochilas e garrafas de água, executando os movimentos mecanicamente enquanto minha mente já pensava no que viria a seguir. No que tinha que vir a seguir. Na porta, virei-me uma última vez. Conversaremos em breve. Quando você estiver pronto para ser honesto sobre se realmente ama meus filhos ou apenas meu dinheiro. O lampejo de pânico no rosto de Addison me disse tudo o que eu precisava saber. Pela primeira vez em 6 anos, ela estava percebendo que seu fluxo de caixa poderia estar em risco, que o caixa eletrônico em que ela confiava poderia finalmente fechar as portas. Acompanhei meus filhos até o carro em silêncio, coloquei os cintos de segurança neles e sentei no banco do motorista sem ligar o motor. Minhas mãos tremiam. Meu corpo inteiro tremia. Pelo retrovisor, pude ver as 2 crianças olhando pela janela, com os rostos cuidadosamente inexpressivos, daquele jeito que as crianças aprendem quando estão tentando não chorar. E foi aí que eu soube exatamente o que tinha que fazer. Girei a chave na ignição, mas não coloquei o carro em marcha. Apertei o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Pelo retrovisor, vi as 2 crianças olhando para fora de suas respectivas janelas. Seus rostos cuidadosamente inexpressivos, daquele jeito que as crianças aprendem quando estão tentando esconder o choro dos adultos. O silêncio no carro era pesado, opressivo, como se houvesse um peso físico pressionando nós 3. Eu deveria ter dito algo reconfortante, algo que melhorasse a situação. Mas minha garganta fechou e eu não conseguia encontrar palavras que não fossem mentiras. Finalmente, engatei a marcha a ré e saí da garagem. A casa estava lá, no meu retrovisor, com a luz quente entrando pelas janelas, parecendo exatamente o tipo de lar onde famílias se reuniam e crianças eram amadas. A ilusão era perfeita vista de fora. Percorremos 3 quarteirões antes de Mia falar. Mamãe? Sua voz era tão baixa que quase não a ouvi por causa do barulho do motor. Por que a vovó e o vovô não gostam tanto da gente quanto da Harper e do Liam? A pergunta me atingiu como uma pedra caindo em águas calmas, enviando ondas de dor por tudo que eu pensava entender sobre nossas vidas. Abri a boca para lhe dar a resposta que uma mãe deve dar, a mentira reconfortante de que, claro, eles te amam igualmente. Que você está imaginando coisas. Que a família é complicada, mas o amor é simples. Mas eu não consegui. Não consegui mais mentir para ela. Eles deveriam te amar exatamente da mesma forma, meu bem, eu disse, com a voz trêmula. Os avós devem amar todos os seus netos igualmente. Mas eles não são. Essa foi a fala de Evan, direta e objetiva, do jeito que só uma criança de 7 anos consegue ser. Não somos família de sangue. A tia Python disse isso. Tive que encostar. Não conseguia mais enxergar a estrada por causa das lágrimas que começaram a cair sem que eu permitisse. Guiei o carro até o acostamento em frente a um parque escuro e o estacionei, pressionando as palmas das mãos contra os olhos como se pudesse conter o choro. Meu filho de 7 anos acabará de expressar sua própria sensação de inutilidade. E o fez no mesmo tom que usaria para comentar o tempo, como se fosse um fato da vida que ele já tivesse aceitado, como se já tivesse aprendido qual era o seu lugar no mundo. Escutem, eu disse, virando-me na cadeira para olhar diretamente para os 2. O que a tia Python disse é cruel e errado. Vocês são da família. Vocês são netos deles.
E se eles não conseguem ver o quão especiais, valiosos e maravilhosos vocês são, a culpa é deles, não de vocês. Entenderam? Mia assentiu com a cabeça, mas seus olhos estavam cheios de dúvida. Eva apenas olhou para as próprias mãos. Há quanto tempo isso acontece? Perguntei, embora não tivesse certeza se queria saber a resposta. Há quanto tempo eles te tratam de forma diferente quando eu não estou por perto? As crianças trocaram um olhar. Essa é a comunicação entre irmãos que acontece sem palavras. Sempre, eu acho, disse Mia finalmente, mas pensamos que talvez estivéssemos sendo sensíveis demais, como se estivéssemos imaginando coisas. Sempre. A palavra ecoou na minha cabeça enquanto eu me virava e encarava o parque escuro através do para-brisa. Sempre significava que isso não era novidade. Sempre significava que todas as vezes que eu os deixava com a babá, em todos os jantares de domingo, em todas as reuniões de família, isso já acontecia e eu estava cega demais para perceber. Ou talvez eu estivesse com muito medo de ver, porque ver significaria escolher entre meus filhos e a família a qual eu havia trabalhado tanto para pertencer. Minha mente começou a percorrer 6 anos de memórias, reexaminando-as através dessa nova perspectiva. Na festa de aniversário de 6 anos da Mia, Addison e Roger deram presentes elaborados para Harper e Liam, carrinhos de controle remoto e bonecas American Girl, enquanto Mia ganhou um vale-presente de $20 da Target. Eu me convenci de que eles estavam com um orçamento apertado, que presentes feitos à mão eram mais significativos de qualquer forma. Que Mia não precisava de coisas materiais para saber que era amada. No Natal de 2 anos atrás, a sala de estar da Addison estava coberta de fotos emolduradas da Harper e do Liam em várias idades, retratos profissionais e fotos espontâneas, uma parede inteira dedicada aos filhos da Python. Quando perguntei onde estavam as fotos da Mia e do Evan, a Addison disse que estava esperando para imprimir umas melhores, que a iluminação das que eu tinha enviado não estava muito boa. Eu acreditei nela. Eu realmente acreditei nela. As férias na casa de praia para as quais não fomos convidados por causa do espaço limitado. Roger explicou que só cabiam confortavelmente uma família e, como Python tinha se divorciado recentemente e estava passando por dificuldades, ela precisava mais do espaço. Mas a casa de praia tinha 4 quartos. Eu tinha visto fotos. Havia espaço de sobra, eles simplesmente não nos queriam lá. Cada pequena crueldade estivera ali o tempo todo, construindo um alicerce de exclusão, tijolo por tijolo, enquanto eu estava ocupada demais preenchendo cheques para perceber a estrutura que estavam construindo ao redor dos meus filhos. Voltei para a estrada e continuei dirigindo para casa, com a mente ainda catalogando incidentes que eu havia descartado como mal-entendidos. Na apresentação de Natal, Addison e Roger estavam sentados na primeira fila torcendo por Harper, mas alegaram ter se enganado quanto ao horário da apresentação de Evan. A feira de ciências onde eles tinham prometido ir ver o projeto da Mia, mas nunca apareceram por causa de um imprevisto de última hora que não puderam evitar. Os jogos de beisebol, os concertos escolares, as cerimônias de premiação, todos aqueles momentos em que meus filhos procuravam seus avós na plateia e encontravam apenas assentos vazios. Quando chegamos em casa, pude ver o iate se movimentando na cozinha pela janela. Uma terça-feira à noite normal, preparando o jantar, provavelmente imaginando que todos nós chegaríamos com histórias sobre o nosso dia e que tudo estaria bem. As coisas não estavam bem. As crianças subiram direto para o andar de cima sem que ninguém pedisse, e eu sabia que elas queriam espaço para processar o que tinha acontecido sem a presença de adultos. Fiquei parada na entrada por um instante, tentando me recompor antes de encarar meu marido, mas minha expressão facial deve ter me entregado imediatamente. Ele afundou na cadeira em frente à minha mesa, com a cabeça entre as mãos. Por um instante, quase senti pena dele, ao vê-lo confrontar a realidade do que sua família vinha fazendo. Mas então me lembrei de Mia e Evan sentados naqueles bancos do bar com pratos vazios, e a compaixão evaporou. Eles são meus pais, disse-lhe finalmente, com a voz abafada pelas mãos. Eles me criaram. Eles se sacrificaram por mim. Eu não posso simplesmente abandoná-los. Não estou pedindo que você os abandone. Estou pedindo que você veja o que eles têm feito com nossos filhos, conosco. Eles têm usado você, o iate. Usado sua culpa e seu senso de obrigação para nos explorar ao máximo, enquanto tratam nossos filhos como se fossem menos que humanos. Isso não é justo. Sua mãe disse aos nossos filhos que eles deveriam se contentar com as sobras. Eu o interrompi, elevando a voz.
Sua irmã disse a eles que precisam saber qual é o seu lugar. Seu pai concordou que eles deveriam aprender desde cedo a esperar menos do que seus primos. Enquanto nós pagávamos as hipotecas, os caminhões e os advogados deles, eles ensinavam aos nossos filhos que não merecem dignidade básica. Como apontar isso não é justo? Ouvi passos na escada e imediatamente abaixei a voz. A última coisa que eu precisava era que Mia ou Eva nos ouvissem discutindo sobre eles. Um instante depois, ouviu-se uma batida suave na porta do escritório. Mãe, disse Mia com uma voz fraca e incerta. Posso pegar um pouco de água? Claro, meu bem. Eu vou com você. Deixei o iate sentado no escritório encarando a planilha e subi com Mia. Ela encheu sua garrafa de água na pia da cozinha, demorando mais do que o necessário, e percebi que ela tinha descido porque nos ouviu discutindo e queria ter certeza de que eu estava bem. Com 9 anos e já tentando cuidar de mim. Você e o papai estão brigando por causa do que aconteceu na casa da vovó? Perguntou ela, sem olhar para mim. Eu poderia ter mentido. Provavelmente deveria ter mentido, mas estava tão cansada de mentir para proteger os sentimentos dos outros. Estamos tendo uma conversa difícil sobre isso. Sim. A culpa é nossa? A pergunta destruiu o que restava da minha compostura. Eu a abracei forte, apertando-a contra o meu peito. Não, querida. Nada disso é culpa sua. Absolutamente nada. Você e o Eva não fizeram nada de errado. Os adultos nessa situação tomaram decisões erradas e estamos tentando descobrir como consertar as coisas. Será que o papai também acha que estamos exagerando? Como se ela já tivesse internalizado que seus sentimentos de exclusão e humilhação não eram válidos? Como se ela tivesse aprendido a duvidar da própria percepção de crueldade. Papai está aprendendo algumas coisas às quais deveria ter prestado atenção há muito tempo, eu disse com cautela. É difícil para ele porque se trata da família dele, e ninguém quer acreditar que sua família faria algo para magoar de propósito. Ela acenou com a cabeça contra meu ombro, e eu pude sentir suas lágrimas encharcando minha camisa. Depois de ajudar a voltar para a cama, fiquei parado no corredor por um longo momento, apenas respirando, tentando encontrar forças para descer e terminar a conversa que havia começado. Meu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem da Raquel, minha melhor amiga desde a faculdade. Como foi? Me liga se precisar conversar. Mandei uma mensagem para ela no caminho para casa. Uma mensagem breve explicando o que tinha acontecido. Agora eu percebia que precisava desesperadamente ouvir uma voz que não fosse a do iate. Alguém que entendesse sem me defender, que validasse o que eu estava sentindo em vez de me dizer que eu estava exagerando. Entrei no quarto e fechei a porta antes de ligar para ela. Conte-me tudo, disse Raquel imediatamente. Sem rodeios, sem conversa fiada. Então, eu contei. Falei sobre os pratos vazios e a mesa de jantar cheia, sobre a crueldade casual de Addison e a maldade deliberada de Python, sobre Roger concordando com a cabeça como se tudo aquilo fosse perfeitamente razoável. Contei ela sobre a reação defensiva de Wyatt e a planilha mostrando $134.000 em apoio a pessoas que não se deram ao trabalho de amar meus filhos. Raquel ouviu sem interromper, e essa era uma das coisas que eu mais amava nela. Ela não tentou consertar a situação, minimizá-la ou oferecer clichês. Ela simplesmente ouviu até que eu ficasse sem palavras. Não estou surpresa, disse ela finalmente, com tristeza na voz. Leia, venho observando esse padrão há anos. Tentei apontar isso com delicadeza, mas você não estava preparada para ouvir. Eu sei. Me desculpe. Não se desculpe. Eu entendo porque você não conseguiu enxergar isso. Você queria tanto uma família depois de perder seus pais. A família de Wyatt parecia ser tudo o que você sentia falta. Mas eles têm usado essa saudade contra você, usando sua generosidade como arma. O que eu faço? Perguntei, com a voz embargada. Como eu conserto isso? O que você quer fazer? Pensei nisso por um momento. Refleti bastante sobre o resultado que eu esperava. Eu queria um pedido de desculpas. Queria que eles mudassem? Queria salvar o relacionamento de alguma forma? Não. O que eu queria era que eles entendessem o que tinham perdido, o que tinham jogado fora ao tratar meus filhos como descartáveis.
Quero que eles sofram da mesma forma que machucaram meus filhos, eu disse baixinho. Isso é terrível? É humano, disse Raquel. E, honestamente, pode ser necessário. Algumas pessoas só aprendem quando enfrentam consequências reais. Nem sei por onde começar. Na verdade, disse Raquel, e pude perceber a mudança em seu tom, de amiga para assistente jurídica. Você pode ter mais opções do que pensa. Você não foi fiadora do financiamento imobiliário deles? Sim. Há 3 anos, quando eles estavam refinanciando, o crédito deles estava comprometido por causa de uma execução hipotecária anterior. E você vem fazendo pagamentos substanciais. Só o IPTU já é um absurdo. E a caminhonete do Roger? Você mencionou um empréstimo. Eu garanti a aprovação com meu score de crédito. Eles não conseguiriam ser aprovados sozinhos. Raquel ficou em silêncio por um momento e eu quase podia ouvir sua mente jurídica analisando as possibilidades. Leia, você entende o que isso significa? Você não está apenas dando dinheiro a eles. Você é legalmente responsável pelas dívidas deles, o que significa que você também tem o poder de se desvincular dessas obrigações. Meu coração começou a bater mais rápido. O que você está dizendo? Estou dizendo que, se você quiser enviar uma mensagem muito clara e muito forte sobre o que acontece quando você se aproveita de alguém, você tem o direito legal de interromper todo o apoio imediatamente. Você pode se retirar como fiador daquela hipoteca. Você pode retirar sua garantia no financiamento do caminhão. Você pode parar de fazer todos os pagamentos que vinha fazendo em nome deles. O que aconteceria com eles? Eles teriam que arcar com essas despesas sozinhos. E, considerando o que você me contou sobre a situação financeira deles, provavelmente não conseguiriam. Eles correriam o risco de perder a casa por falta de pagamento. O caminhão seria retomado. Eles teriam que reduzir drasticamente seu padrão de vida. Sentei-me com essa informação, refletindo sobre ela. O poder que eu sempre tive sem perceber. A vantagem que eu lhes concedi livremente enquanto eles a usavam para ferir meus filhos. Quão rápido isso poderia acontecer? Perguntei. Se você ligar amanhã, os bancos os notificarão em 48 horas. Os processos de execução hipotecária levam cerca de 90 dias, mas o pânico começaria imediatamente. Pensei naqueles 18 minutos. 18 minutos em que meus filhos ficaram sentados com pratos vazios, observando seus primos comerem. 18 minutos de humilhação, fome e aprendendo que eles não importavam. Preciso pensar sobre isso, eu disse. Claro, mas Leia, seja qual for a sua decisão, estou aqui. Se precisar de documentos legais, se precisar de alguém para fazer ligações com você, se precisar apenas de alguém para te lembrar que você não está louca por estar com raiva, estou aqui. Depois que desliguei o telefone, sentei na beirada da cama olhando para o nada. Lá embaixo, eu conseguia ouvir o iate se movimentando, provavelmente ainda no escritório olhando aquela planilha. A casa estava silenciosa, exceto pelos sons normais de acomodação, o zumbido da geladeira e o latido distante do cachorro do vizinho. Abri o aplicativo do meu banco no celular e comecei a analisar os pagamentos recorrentes com mais atenção. O auxílio para pagamento da hipoteca que era depositado todo dia 1º, a prestação do caminhão no dia 15, a misteriosa transferência mensal para uma conta que eu tinha aberto anos atrás e que duvido que soubesse que estava pagando parte do aluguel do Python. Eles construíram todo o seu estilo de vida confortável com base na minha renda. A bela casa, os veículos confiáveis, a possibilidade de tirar férias na praia e dar jantares elaborados. Tudo financiado pela nora que eles nunca se preocuparam em valorizar. Passei a maior parte daquela noite pesquisando empréstimos com fiador, obrigações do fiador e legislação hipotecária. Às 3 horas da manhã, eu já havia entendido exatamente o que podia fazer e quais seriam as consequências. Às 4 da manhã, eu já tinha tomado minha decisão. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei deitada na cama encarando o teto, ouvindo a respiração de Wyatt ao meu lado, repassando mentalmente diversos cenários e suas consequências. Quando o amanhecer rompeu as cortinas do nosso quarto, eu já sabia exatamente o que ia fazer. Wyatt saiu mais cedo para as aulas de verão, me dando um beijo na testa sem me olhar nos olhos. Não tínhamos resolvido nada da noite anterior. A planilha ainda estava aberta no meu laptop lá embaixo.
US$ 134.000 em provas incriminatórias que nenhum de nós podia ignorar. Preparei as crianças para o acampamento com uma eficiência mecânica, arrumando lanches e protetor solar enquanto elas se moviam ao meu redor com uma quietude incomum. Elas sabiam que algo estava errado. Podiam sentir a tensão emanando de mim como o calor do asfalto. Mamãe, perguntou-me enquanto eu apertava o cinto de segurança dela. Vamos ver a vovó e o vovô de novo algum dia? A pergunta ficou presa na minha garganta como um objeto físico. Precisei respirar fundo antes de conseguir responder. Ainda não sei, querida. Precisamos de um tempo para resolver as coisas. Fizemos alguma coisa errada? Sua voz falhou na última palavra, e eu tive que me agarrar à porta do carro para não me desequilibrar. Não, você não fez nada de errado. Nada. Está me ouvindo? Ela sentiu com a cabeça, mas eu conseguia ver a dúvida em seus olhos. As crianças sempre se culpam. Está enraizado nelas de alguma forma. Essa crença de que a crueldade dos adultos deve ser culpa delas. Consegui percorrer 3 quarteirões de casa antes de ter que parar. As lágrimas vieram tão de repente que não conseguia mais enxergar a estrada. Apertei o volante com força e tentei respirar em meio aos soluços enquanto meus filhos permaneciam em silêncio no banco de trás, provavelmente aterrorizados ao verem a mãe desmoronar. Sinto muito, consegui dizer. Sinto muito que você tenha passado pelo que aconteceu ontem. Você merecia mais. Você merece muito mais do que foi tratado. Está tudo bem, mãe, disse Evan baixinho do banco de trás. Já estamos acostumados. Acostumado. Meu filho de 7 anos estava acostumado a ser tratado como menos que humano pela própria família. Como pude deixar isso acontecer? Como pude ser tão cego? Nós vamos ficar bem? Perguntou Eva, e algo em seu tom me fez olhar para ele pelo retrovisor. Sem a ajuda da vovó, quero dizer, nós vamos ficar bem? A pergunta revelou o quanto ele havia absorvido sobre a dinâmica da nossa família. Ele estava prestando atenção em coisas que eu achava que as crianças não percebiam. Os pedidos constantes de dinheiro, a maneira como reorganizávamos nossas vidas em função das necessidades dos avós dele, o entendimento tácito de que a vovó e o vovô precisavam do nosso apoio para sobreviver. Vamos ficar mais do que bem, eu disse a ele, enxugando as lágrimas e voltando para a estrada. Eu prometo. Depois de deixá-los no acampamento, sentei-me no estacionamento com o celular na mão. O número do meu contador já estava salvo. Bastava apertar o botão de chamada. Mas, uma vez que eu começasse isso, não haveria volta. Uma vez que eu desmantelasse a segurança financeira deles, estaríamos em guerra. Apertei o botão de chamada. Minha contadora, Margarete, atendeu no segundo toque. Eu a havia preparado ontem com um breve resumo do que eu precisava, então ela estava pronta. Quero seguir em frente, eu disse, com tudo que discutimos. Tem certeza disso, Leia? Assim que iniciarmos o processo, tudo vai acontecer rapidamente. Tenho certeza. Deixe-me consultar seu arquivo. Ouvi algo digitando do outro lado da linha. Primeiro a hipoteca. Você consta como fiador do imóvel no endereço 847 Maple Grove Drive. Correto. Correto. Entrarei em contato com o banco esta manhã e iniciarei o processo para removê-lo como fiador. Eles precisarão refinanciar sem sua renda e crédito, o que, considerando o que você me contou sobre a situação financeira deles, provavelmente não conseguirão fazer. Eles terão 90 dias para refinanciar, encontrar outro fiador ou quitar a hipoteca integralmente. Se não conseguirem fazer nenhuma dessas coisas, o processo de execução hipotecária será iniciado. Com que rapidez eles serão notificados? O banco entrará em contato com eles dentro de 24 a 48 horas. Em seguida, liguei para minha advogada, uma mulher inteligente chamada Patrícia, com quem Raquel me apresentou. Ela já havia analisado a documentação que eu enviei referente ao empréstimo do caminhão e à situação do aluguel de Python. O financiamento do caminhão é simples, explicou Patrícia. Você o garantiu com seu crédito, mas pode retirar essa garantia mediante notificação por escrito. A concessionária entrará em contato com o mutuário principal, Roger, e exigirá que ele refinancie sem a sua garantia em até 30 dias, caso contrário, o veículo será retomado. E o aluguel do Python?
É ainda mais simples. Você tem feito pagamentos complementares diretamente ao proprietário do imóvel dela. Pode interrompê-los imediatamente. Não é necessário nenhum processo legal. Basta parar de pagar. O proprietário irá notificá-la quando houver atraso no pagamento do aluguel? Com certeza. Provavelmente dentro de uma semana. Depois das ligações, fiquei sentada no meu carro observando outros pais deixarem seus filhos no acampamento. Pessoas normais, vivendo vidas normais, sem planejar vingança contra familiares que trataram seus filhos como lixo. Mas eu não ia me sentir culpada. Não dessa vez. Voltei para casa dirigindo e passei o dia trabalhando do meu escritório em casa, respondendo a e-mails e participando de videoconferências, enquanto minha mente estava em outro lugar completamente diferente. Eu ficava checando o horário obsessivamente, observando os minutos passarem. Durante minha noite em claro, tomei uma decisão: ia cronometrar tudo perfeitamente. 18 minutos. Esse foi o tempo que Mia e Eva ficaram sentados com os pratos vazios, observando seus primos comerem. 18 minutos de fome, humilhação e da constatação de que não importavam. Às 19h25 daquela noite, fiz a primeira ligação. O banco hipotecário já havia processado minha documentação. Tudo o que eu precisava fazer era confirmar verbalmente minha intenção de me retirar como fiador, e tudo se tornou oficial. A atendente ao telefone foi profissional e impessoal ao explicar que os mutuários principais seriam notificados por correio e telefone dentro de 24 horas. Segunda ligação, para a concessionária de caminhões. Mesmo processo, mesma eficiência. Roger receberia uma notificação de que precisaria refinanciar o empréstimo sem minha garantia em até 30 dias. Terceira ligação. Era o senhorio de Python, um homem chamado Frank, para quem eu vinha enviando cheques há mais de 2 anos. Estou ligando para informar que não farei mais pagamentos adicionais de aluguel para a unidade 3B. Isso entra em vigor imediatamente. Então a inquilina vai ficar com um saldo negativo no aluguel, disse Frank, com um tom de irritação. Ela não tem condições de pagar o valor total sozinha. Isso é entre você e ela. Minha obrigação termina hoje. Desliguei o telefone e olhei para o relógio. 7h27. 3 telefonemas em 2 minutos. Tudo resolvido. Agora era só esperar. O iate chegou em casa por volta das 19h30, ainda pisando em ovos perto de mim. Ele esquentou as sobras e comeu em silêncio enquanto eu ficava sentada à mesa da cozinha com o celular virado para baixo na minha frente. Você fez alguma coisa? Perguntou ele em voz baixa. Eu protegi nossos filhos. Leia, o que você fez? Antes que eu pudesse responder, meu telefone tocou. Verifiquei a hora. 7h43. Exatamente 18 minutos depois de ter feito as minhas chamadas, atendi no viva voz para que o iate pudesse ouvir. Leia, querida, tem alguma coisa errada com o pagamento da hipoteca. Sua voz estava trêmula, quase em pânico. O banco ligou e disse: você se removeu como fiadora. Isso não pode estar certo. Deve haver algum engano. Não há engano, Addison. Eu me retirei da sua hipoteca e suspendi todos os pagamentos. Você não pode fazer isso. Vamos perder a casa. Então, sugiro que vocês encontrem uma maneira de fazer os pagamentos por conta própria. Vocês têm 90 dias antes do início do processo de execução hipotecária. Leia, por favor. Podemos resolver isso. Podemos? Porque ontem você disse aos meus filhos que eles deveriam esperar pelas sobras enquanto os filhos da sua filha comiam primeiro. Você disse a eles para saberem o seu lugar. Então agora você vai aprender o seu. Encerrei a chamada. O iate olhou para mim, com o rosto pálido. O que você acabou de fazer? Tirei tudo o que eu vinha dando a eles. A hipoteca, o empréstimo do caminhão, o aluguel do Python. Tudo isso acaba hoje. Eles vão perder tudo. Bom. Meu telefone tocou de novo. Era o Roger. Dessa vez, deixei ir para a caixa postal e, momentos depois, ouvi sua voz furiosa deixando uma mensagem sobre como eu estava destruindo a família, como eu não tinha esse direito e como ele ia me obrigar a consertar tudo. 12 minutos depois da primeira ligação, meu telefone tocou pela terceira vez.
Python estava soluçando antes mesmo de eu dizer alô. Você disse para o Frank parar de pagar meu aluguel. Leia, eu não consigo pagar o aluguel sem essa ajuda. Vou ser despejada. Então sugiro que você peça ajuda à sua mãe, eu disse calmamente. Ah, e espere. Ela está prestes a perder a casa porque eu parei de subsidiar o estilo de vida dela também. Você é vingativo. Tenha muito cuidado com o que você diz a seguir, Python, porque também avisei seu advogado de custódia que não vou mais arcar com seus honorários advocatícios. Acredito que você ainda deve a ele cerca de $8.000. Tenho certeza de que ele estará muito interessado em receber o pagamento imediatamente. A ligação caiu. 17 minutos após a primeira chamada. Olhei para o iate, que me encarava como se nunca tivesse me visto antes. Eu cronometrei, disse. 18 minutos. Exatamente o tempo que nossos filhos ficaram sentados com os pratos vazios, observando os primos comerem. Cada telefonema, cada momento de pânico que eles estão vivenciando agora, tudo corresponde ao que fizeram com Mia e Eva. Minuto a minuto. Leia, eles vão perder tudo o que têm. Sim, eu disse. São sim. O telefone de Wyatt começou a tocar às 6 horas da manhã seguinte. Ele olhou para a tela, depois para mim, e recusou a chamada. O telefone tocou novamente 30 segundos depois, e novamente, e novamente. Quando nos sentamos para tomar o café da manhã, ele tinha 14 chamadas perdidas de vários membros da família. Eu tinha 9. O bombardeio tinha começado. A primeira mensagem de voz de Addison começou com lágrimas. Leia, querida, por favor, me liga de volta. Houve um grande mal-entendido com o banco. Eles estão dizendo que vamos perder a casa. Por favor, precisamos resolver isso. Me liga. A segunda mensagem de voz, deixada 1 hora depois, tinha um tom diferente. Não sei que tipo de jogo você está jogando, mas isso não tem graça. Você não pode simplesmente destruir nossas vidas porque está chateado com uma pequena discordância. Somos família. Me ligue de volta agora mesmo. A terceira mensagem de voz era pura raiva. Como você ousa fazer isso conosco depois de tudo que fizemos por você? Nós a acolhemos nesta família de braços abertos. Nós a tratamos como uma filha. E é assim que você nos retribui, tirando nossa casa? Você é uma mulher rancorosa e vingativa, e o Wyatt merece coisa melhor. Eu ouvi cada uma delas com o Wyatt sentado do outro lado da mesa, observando minha expressão facial em busca de alguma reação. Mantive meu semblante neutro, clínico, como se estivesse analisando dados de um projeto de trabalho. Ela está entrando em espiral descendente, eu disse calmamente. Leia, talvez devêssemos. Deveriam fazer o quê? Dar-lhes outra chance de dizer aos nossos filhos que eles não são bons o suficiente. Emitir outro cheque para que possam continuar nos tratando como um caixa eletrônico com pulso. Ele não tinha resposta para isso. Por volta do meio da manhã, Roger já havia enviado 6 mensagens de texto, cada uma delas com um tom de agressividade crescente. A última ameaçava com uma ação judicial, alegando que eu havia firmado um acordo vinculativo para apoiá-los e que não poderia simplesmente me afastar sem consequências. Foi então que encaminhei toda a conversa para Patrícia, minha advogada. Ela me retornou a ligação em 20 minutos. Seu sogro está blefando, disse ela. Não existe nenhum acordo vinculativo. Todos os pagamentos que você fez foram voluntários. Estou enviando a ele agora mesmo uma notificação extrajudicial explicando que qualquer assédio adicional resultará em uma ordem de restrição. Obrigado. Leia, esteja preparada. A situação vai piorar antes de melhorar. Pessoas que dependem financeiramente de outras não desistem facilmente. Elas vão tentar de tudo para que você retome os pagamentos. Ele estava certo. No segundo dia, Python apareceu no meu prédio de escritórios. Eu estava em uma reunião quando minha assistente bateu na porta da sala de conferências, com uma expressão de desculpas e desconforto no rosto. Sinto muito interromper, mas há uma mulher no saguão exigindo falar com você. A segurança está cuidando disso, mas ela alega ser uma emergência familiar. Pedi licença da reunião e peguei o elevador até o saguão, já sabendo quem encontraria lá.
Python estava perto da mesa de segurança, o rosto manchado de tanto chorar, a voz alta o suficiente para chamar a atenção de todos que passavam. Você não pode fazer isso comigo, dizia ela ao segurança, que parecia visivelmente desconfortável. Meus filhos vão ficar sem teto por causa dela. Senhora, a senhora precisa sair do prédio, disse o guarda com firmeza. Só depois que ela falar comigo. Aproximei-me lentamente, mantendo distância. Python. Ela se virou bruscamente e eu vi pânico genuíno em seus olhos. Por um instante, quase senti pena dela. Quase. Leia, por favor. Frank vai me despejar. Não consigo pagar o aluguel integral sozinha. Harper e Liam precisam de estabilidade. Você não pode fazer isso com meus filhos. Você fez isso com seus filhos quando decidiu que os meus não mereciam um mínimo de decência. Não foi isso que aconteceu. Você disse aos meus filhos que eles deveriam saber qual é o lugar deles, falei baixinho, consciente da plateia que havíamos atraído. Você disse que seus filhos vêm em primeiro lugar. Bem, agora os meus filhos vêm em primeiro lugar. Você vai dar um jeito, Python. Do mesmo jeito que milhões de mães solteiras dão um jeito quando não tem ninguém para pagar as contas. Vou perder a guarda. Você não entende? Se eu não puder oferecer moradia estável, o advogado do Jeremy vai usar isso contra mim. Você vai ajudá-lo a levar meus filhos. Aquilo me afetou de uma forma diferente da que eu esperava. Por um breve instante, hesitei, pensando em Harper e Liam, e em como nada disso era culpa deles. Mas então me lembrei de Mia e Evan sentados naqueles bancos do bar com pratos vazios, e a compaixão evaporou. Então talvez você devesse ter pensado nas consequências antes de tratar meus filhos como se fossem descartáveis. A segurança a escoltou para fora enquanto ela gritava que eu estava destruindo a vida dela. Voltei para o andar de cima, terminei a reunião e só consegui pensar no que tinha acontecido quando cheguei em casa à noite. O que eu não esperava era o telefonema da tia de Wyatt, Linda. Eu tinha encontrado Linda exatamente 3 vezes. Todas em grandes eventos familiares. Ela morava no Oregon e não era particularmente próxima de Addison ou Roger, mas era irmã de Roger e, aparentemente, tinha sido mais presente na vida deles do que eu imaginava. Leia, aqui é Linda Harper. Espero que não se importe com a minha ligação, mas preciso entender o que está acontecendo com Roger e Addison. O que eles te disseram? Perguntei com cautela. Addison me ligou ontem pedindo dinheiro. Ela disse que você cortou o apoio financeiro deles e que eles estavam prestes a perder tudo. Ela disse que você sempre foi controlador com o dinheiro, que usava isso contra eles e que agora os estava punindo por uma pequena discordância sobre os netos. As mentiras eram tão impressionantes que eu cheguei a rir. Foi isso mesmo que ela disse? Ela deu a entender que você vinha abusando financeiramente dela há anos. Disse que estava pedindo ajuda à família porque não sabia como sobreviver de outra forma. Ela vem me dizendo isso há uns 3 anos. Na verdade, eu vinha enviando dinheiro para eles todo mês porque achava que estavam sendo maltratados. 3 anos. Addison vinha conduzindo uma operação paralela com familiares, dizendo a eles que eu era o vilão, enquanto eu financiava ativamente todo o seu estilo de vida. Linda, você estaria disposta a ouvir o meu lado da história? É por isso que estou ligando. Enviei tudo para ela. A planilha mostrando $134 mil em pagamentos. Extratos bancários comprovando que eu vinha pagando a hipoteca deles. O cronograma mostrando como cada pedido coincidia com meus bônus. E então enviei a gravação que fiz no meu celular durante o jantar, onde dava para ouvir claramente Addison falando sobre meus filhos esperando por restos de comida. 1 hora depois, Linda me ligou de volta e eu pude sentir a raiva em sua voz. Estou enviando $1.500 por mês para eles há 3 anos, com base em mentiras descaradas. Ela me disse que você estava retendo dinheiro enquanto vivia de forma extravagante. Ela te fez parecer um monstro. Sinto muito que ela tenha te colocado nessa situação. Não peça desculpas. Estou furiosa com ela, não com você. Acabei de ligar para o Roger e disse exatamente o que penso dele e da esposa dele. Não vou mandar mais um centavo. Nos dias seguintes, recebi ligações semelhantes do tio de Wyatt, Marcos, de 2 primos que eu mal conhecia e até da própria irmã de Addison, que aparentemente estava contribuindo para o que ela considerava uma situação desesperadora.
Cada um deles tinha ouvido uma versão semelhante da mesma história. Eu era rica e controladora, recusando-me a ajudar enquanto os pais de Wyatt lutavam para sobreviver. A teia de mentiras era mais extensa do que eu imaginava, e vê-la se desfazer me dava uma satisfação fria da qual eu não me orgulhava totalmente, mas que não podia negar. Wyatt estava no meio de tudo isso. Seu telefone não parava de tocar. Sua mãe ligava, soluçando por ter perdido a casa. Seu pai deixava mensagens de voz me xingando com nomes que não vou repetir. Sua irmã mandava textos enormes por mensagem de texto dizendo que eu era vingativa e cruel, que eu estava destruindo deliberadamente a vida dela e a estabilidade dos filhos dela. Eu observei lutar com isso, dividido entre a lealdade que lhe fora ensinada e a crescente percepção de que eu estivera certa sobre sua família o tempo todo. Certa noite, cerca de uma semana depois de eu ter feito aquelas ligações, ele estava no quarto conversando com a mãe. Eu conseguia ouvir do corredor, onde tinha parado a caminho de ver como estavam as crianças. A voz dele estava rouca, exausta. Mãe, não posso continuar tendo essa conversa. Não, eu não vou fazê-la mudar de ideia porque você disse aos filhos dela que eles deveriam esperar pelas sobras. Você disse a eles que precisavam saber qual era o seu lugar. Houve uma longa pausa durante a qual pude ouvir a voz de Addison pelo telefone, aguda e defensiva. Não me importa se não era essa a sua intenção, continuou Wyatt, e ouvi algo falhar em sua voz. Foi isso que você disse. Foi isso que Mia e Evan ouviram. Você tem ideia do impacto que isso teve neles? Afastando-me da porta, não queria mais ouvir a conversa às escondidas, mas já tinha ouvido o suficiente. Algo estava finalmente mudando nele. Quando desceu as escadas 20 minutos depois, seus olhos estavam vermelhos. Eu disse a ela que precisava de espaço, disse ele. Não posso mais ficar no meio disso. Não posso continuar defendendo-os quando sei que o que fizeram foi errado. Foi a primeira vez, desde que tudo começou, que ele reconheceu o comportamento deles sem qualificá-lo, sem dar desculpas. Isso deve ter sido difícil. Foi sim. Mas sabe o que foi mais difícil? A Mia me perguntou mais cedo se a vovó estava brava porque paramos de dar dinheiro para ela. Meu coração disparou. Ela o quê? Ela me ouviu ao telefone. Ela juntou todas as peças. Leia entende que o amor da vovó e do vovô era condicionado ao nosso apoio financeiro. Que criança de 9 anos deveria ter que entender isso? Ele sentou-se pesadamente à mesa da cozinha, com a cabeça entre as mãos. Eu fui tão estúpido. Você tentou me dizer durante anos que algo estava errado, e eu continuei defendendo-os. Eu continuava dizendo que você estava entendendo errado, que você estava sendo sensível demais. E durante todo esse tempo, nossos filhos estavam observando e aprendendo que o amor é algo que se compra. Você não viu porque não quis, eu disse gentilmente. Eles são seus pais. Ninguém quer acreditar que sua família os trataria dessa maneira. Mas eles usaram. Eles nos usaram. Usaram você especificamente porque você perdeu seus pais e estava desesperado por família. Eles viram essa vulnerabilidade e a exploraram por 6 anos. E eu deixei. A confissão pairava entre nós, dolorosa e necessária. O que fazemos agora? Perguntou ele. Sentei-me à sua frente. Agora, nós protegemos nossos filhos. Ensinamos a eles que não precisam aceitar menos do que merecem de ninguém, incluindo membros da família que deveriam amá-los incondicionalmente. Ele assentiu lentamente. Mesmo que isso signifique que meus pais percam a casa. Principalmente se isso significar isso. Porque talvez perder tudo o que construíram às nossas custas lhes ensine algo sobre consequências e respeito. Pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, Wyatt estendeu a mão por cima da mesa e segurou a minha. Me desculpe, disse ele. Eu deveria ter protegido você e as crianças anos atrás. Eu deveria ter percebido o que eles estavam fazendo. Agora você vê, eu disse. É isso que importa. Ficamos sentados à mesa da cozinha de mãos dadas por um longo tempo, sem dizer nada, apenas existindo no reconhecimento silencioso de que finalmente estávamos do mesmo lado. Foi o primeiro momento de paz que senti desde que entrei naquela sala de jantar e vi meus filhos com os pratos vazios. Os 3 meses seguintes transcorreram exatamente como meu advogado e meu contador haviam previsto.
Addison e Roger não conseguiram refinanciar a hipoteca sem minha renda e meu histórico de crédito. A conta bancária deles não tinha fundos suficientes para arcar com as parcelas mensais. O processo de execução hipotecária começou pontualmente, de forma clínica e impessoal, puramente burocrática. Fiquei sabendo disso por meio de Wyatt, que ainda recebia notícias da mãe, embora tivesse parado de atender às ligações diárias dela. Eles encontraram um pequeno apartamento de 2 quartos do outro lado da cidade, em cima de uma lavanderia, em um bairro que antes haviam descrito como não sendo do seu agrado. Tiveram que vender a maior parte dos móveis só para cobrir os custos da mudança e o primeiro aluguel. A caminhonete do Roger foi retomada na 7ª semana. Ouvi dizer que ele tentou escondê-la na casa de um amigo, mas a empresa de recuperação de veículos tinha tecnologia de rastreamento. Agora, ele pegava o ônibus para o seu emprego de meio período na loja de ferragens, algo de que aparentemente reclamava amargamente para qualquer um que quisesse ouvir. Peyton encontrou uma colega de quarto por meio de um serviço online, uma estudante universitária que precisava de aluguel barato. Ela arrumou um segundo emprego como garçonete 3 noites por semana, além do seu horário na boutique. O Instagram dela, que eu tinha deixado de seguir, mas que ocasionalmente dava uma olhada por curiosidade mórbida, passou de fotos de estilo de vida cuidadosamente selecionadas para o nada completo. Esperei pela satisfação que veria. O prazer vingativo que imaginei sentir ao ver o estilo de vida confortável deles desmoronar. Mas ela nunca chegou. Não senti nada. Nem satisfação, nem culpa, nem arrependimento, apenas um vasto vazio onde antes existia minha relação com a família de Wyatt. O que eu não esperava era a carta. Ela chegou numa terça-feira à tarde, 4 meses depois das minhas ligações. Endereço escrito à mão, sem remetente, mas reconheci imediatamente a caligrafia cuidadosa de Addison. Segurei o livro por um longo tempo antes de abri-lo, sem ter certeza se queria ler qualquer justificativa ou acusação que lhe contivesse. A carta tinha 3 páginas, escrita em papel simples com linhas, não no papel de carta caro que ela costumava usar para cartões de agradecimento. Querida Leia, começava a mensagem, sem querida, sem amor, apenas meu nome. Já comecei esta carta 17 vezes. Cada vez que escrevia algo, amassava o papel porque não era honesto o suficiente, ou porque dava desculpas, ou porque tentava minimizar o que fizemos. Vou tentar mais uma vez, apenas para lhe contar a verdade. Você tinha razão em tudo. Tratamos seus filhos mal, priorizamos os filhos de Peyton em detrimento de Mia e Evan de maneiras cruéis e deliberadas. Fizemos com que se sentissem inferiores e fizemos isso conscientemente, dizendo a nós mesmos que tínhamos bons motivos, mas sabendo, no fundo, que não tínhamos. Eu dizia a mim mesma que era uma questão de sangue, de biologia, de manter as tradições familiares. Mas a verdade é mais simples e mais feia do que isso. Eu tinha inveja de você. Você teve a educação que eu nunca tive, a carreira que eu nunca busquei, a independência financeira que eu nunca conquistei. Você representava tudo aquilo de que eu havia desistido ou que nunca tive coragem de perseguir. E em vez de me orgulhar do meu filho por ter encontrado alguém tão realizada, eu fiquei ressentida com você por isso. Peyton foi minha segunda chance, minha segunda oportunidade. Eu me dediquei inteiramente aos filhos dela, tudo o que eu sentia que havia deixado de fazer com os meus. E quando você chegou com seu sucesso, seu dinheiro e sua confiança, eu vi como concorrente em vez de família. Então, peguei seu dinheiro e deixei você acreditar que isso lhe dava o direito de pertencer a algum lugar. Mas eu nunca realmente deixei você entrar. Nunca aceitei que seus filhos eram tanto meus netos quanto os de Peyton. Mantive você à distância enquanto te explorava até a última gota. E eu dizia a mim mesma que estava fazendo isso pela família, quando na verdade eu só estava sendo rancorosa e mesquinha. Perder a casa, perder nossa vida confortável. Isso me obrigou a analisar o que tínhamos feito. Roger e eu estamos morando em um apartamento de 2 quartos que custa mais por mês do que a nossa hipoteca. E mal conseguimos pagar as contas. Peyton está se matando de trabalhar só para dar um teto aos filhos. E nós que fizemos isso conosco, não com vocês. Não estou pedindo dinheiro. Não estou pedindo nada, exceto a chance, talvez um dia, de ser uma avó de verdade para Mia e Eva. Para mostrar a eles que adultos podem aprender, mudar e ser melhores. Para provar que sou capaz de amá-los como deveria ter amado desde o início. Se você não está preparado para isso, eu entendo.
Se você nunca estiver preparado para isso, eu também entendo. Eu só precisava que você soubesse que eu vejo o que fizemos. Eu vejo claramente agora, e sinto muito. Estava assinado simplesmente, Addison. Sem carinho, sem cumprimentos, sem nenhuma das despedidas usuais. Li o livro 3 vezes antes de mostrá-lo ao Wyatt naquela noite. Ele o leu uma vez lentamente e depois o colocou sobre a mesa da cozinha, entre nós. O que você acha? Perguntou ele. Acho que é a primeira coisa sincera que ela me disse em 6 anos, respondi. Mas não sei se uma letra muda alguma coisa. Você quer isso? Essa era a verdadeira questão. Eu queria reconstruir um relacionamento com pessoas que haviam magoado meus filhos tão deliberadamente? Eu queria correr o risco de deixá-las voltar para as nossas vidas? Ainda não sei, admiti. Pergunte-me novamente daqui a alguns meses. O Wyatt e eu começamos a fazer terapia de casal no 2º mês, depois de uma briga particularmente feia, na qual ele me acusou de ser vingativa e eu o acusei de ser covarde. Nossa terapeuta, uma mulher chamada Doutora Tim, tinha o dom de romper com nossas defesas e nos fazer encarar verdades incômodas. Ela ajudou o Wyatt a entender o quão profundamente sua mãe o havia condicionado a priorizar as necessidades emocionais dela acima das de todos os outros, inclusive as de seus próprios filhos. Ela explicou-lhe o padrão de manipulação, mostrando-lhe como Addison o havia treinado desde a infância para acreditar que um bom filho nunca questionava a mãe, nunca estabelecia limites, nunca escolhia a própria família em detrimento da dela. Foi doloroso vê-lo lidar com essa constatação. De certa forma, o Wyatt estava de luto pela mãe que pensava ter, tentando aceitar a realidade de quem ela realmente era. Por minha parte, o Dr. T me ajudou a perceber como a perda dos meus pais me tornou vulnerável à manipulação de Addison, como minha necessidade desesperada de conexão familiar me cegou para sinais de alerta que eu teria percebido de outra forma. Ela não me absolveu da culpa por ignorar meus instintos, mas me ajudou a entender por que eu tinha feito isso. A terapia não fez milagre. Continuávamos brigando. Havia noites em que eu dormia no quarto de hóspedes porque não suportava ficar perto dele. Mas, aos poucos, fomos construindo algo mais forte do que tínhamos antes. O Wyatt começou a impor limites à sua família de maneiras que nunca havia feito antes. Quando sua mãe tentou ligar para reclamar do apartamento, ele disse que não conseguia ouvir aquela conversa e desligou. Quando Python lhe enviou longas mensagens de texto me culpando por seus problemas, ele respondeu com uma única frase: "Você é responsável por suas próprias escolhas." Quando Roger tentou fazê-lo se sentir culpado por abandonar a família, o Wyatt finalmente lhe disse que família é uma via de mão dupla e que ele não ia mais ser o único a se sacrificar. Foi notável vê-lo reencontrar sua força após 34 anos de condicionamento físico. Doloroso, mas notável. As maiores mudanças, porém, aconteceram com nossos filhos. Mia parou de se desculpar por tudo. Eu nem tinha me dado conta de quantas vezes ela se desculpava até que ela parou de fazer isso. Pedir desculpas por repetir o prato no jantar. Pedir desculpas por precisar de ajuda com a lição de casa. Pedir desculpas por estar presente em espaços que ela tinha todo o direito de ocupar. Tudo isso foi desaparecendo aos poucos quando ela percebeu que não precisava conquistar seu lugar na própria família. Evan começou a falar sobre seus sentimentos em vez de reprimi-los. Quando algo o incomodava, ele dizia. Quando estava com raiva, magoado ou confuso, ele nos contava. Em vez de se calar e se retrair, ele começou a ocupar espaço novamente. Começou a ser barulhento, bagunceiro e exatamente tão presente quanto um menino de 7 anos deveria ser. Eles pararam de perguntar sobre a vovó e o vovô por volta do 3º mês. Simplesmente pararam de mencioná-los completamente, como se tivessem decidido coletivamente que aquele capítulo estava encerrado. Quando finalmente mostrei a carta de Addison para elas, no 5º mês, perguntando se gostariam de ver os avós novamente algum dia, Mia pensou muito sobre isso. Talvez quando eu for mais velha, disse ela finalmente. Agora, acho que não estou pronta. Está tudo bem? Está tudo bem, querida. Você decide quando e se está pronta. Ninguém mais. E você, Evan? Perguntou o Wyatt. Evan deu de ombros. Não sei. Não sinto muita falta deles. Isso é ruim? Nem um pouco, assegurei-lhe. 6 meses depois de tudo ter desmoronado, jantamos juntos em família.
só nós quatro. Sem obrigações com parentes distantes. Sem apresentações para pessoas que não nos valorizavam de verdade. Apenas nós, existindo juntos no nosso próprio espaço. O iate fez massa. As crianças arrumaram a mesa. Eu acendi velas, mesmo não sendo uma ocasião especial, só porque me pareceu certo. Comemos, conversamos, rimos e, em algum momento, Evan começou a contar uma história absurda sobre algo que aconteceu no acampamento. Olhei ao redor da mesa e percebi que era assim que uma família deveria ser. Igualdade incondicional. Passei 6 anos tentando comprar meu lugar em grupos de pessoas que nunca me aceitariam de verdade. Eu havia financiado um estilo de vida confortável para pessoas que tratavam meus filhos como descartáveis. Eu havia passado cheques, ignorado sinais de alerta e me convencido de que o amor simplesmente se manifestava de forma diferente em famílias diferentes. Mas eu estava enganada. O amor não se resume a pratos vazios, crueldade gratuita e a ser mandada saber qual é o seu lugar. O amor não vem com condições, hierarquias e planos de pagamento. O amor verdadeiro é assim: um jantar de massa numa terça-feira à noite, com molho na toalha de mesa, crianças falando ao mesmo tempo e ninguém se preocupando em decidir quem merece o quê. Eu havia destruído a estrutura tóxica que vinha apoiando há anos. E das cinzas, estávamos construindo algo real. Os gritos que ecoaram pela casa de Addison na noite em que fiz aquelas ligações telefônicas eram o som das consequências que chegavam depois de anos sendo mantidas à distância. Eu os entreguei com precisão e propósito, calculando a devastação para que correspondesse à crueldade que meus filhos haviam sofrido. Eu jamais me arrependeria. Nem por um segundo sequer. Porque meus filhos mereciam uma mãe que os protegesse mesmo que isso significasse entrar em guerra com a família a qual eu tanto me esforcei para me integrar. Eles mereciam aprender que não precisavam aceitar menos do que valiam. Que ter limites era saudável, que o amor verdadeiro nunca exigia que se diminuíssem. E se ensinar isso a eles significasse desmantelar a vida confortável de alguém, então esse seria um preço que eu pagaria sempre. Essa história sobre justiça e limites te prendeu do começo ao fim. Clique em gostei agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Leia cronometrou sua vingança para exatamente 18 minutos, coincidindo com o tempo que seus filhos ficaram sentados com os pratos vazios. Qual foi o seu momento favorito? Deixe um comentário abaixo. Não perca mais histórias impactantes como essa.